Olá, o meu nome é Vandac Nobre. Este é um vídeo de atualização ao que publicamos no dia 9 de março deste ano. Desde aquela ocasião, devido à natureza dinâmica da pandemia de Covid-19, muita coisa mudou. Por isso, julgamos necessário fazer esta sequência, a fim de mostrarmos dados epidemiológicos mais recentes no mundo e principalmente no Brasil, assim como novas informações sobre a infecção pelo SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, referentes tanto à epidemiologia, à apresentação clínica, ao tratamento e à prevenção dessa infecção. Pessoal, considerando a data de gravação deste vídeo, que é o dia 20 de março de 2020, nós temos no mundo mais de 200 mil casos notificados de Covid-19, com aproximadamente 10 mil mortes. Os países mais acometidos são China, Itália, Irã e Coreia do Sul. Enquanto a situação melhora progressivamente nos países asiáticos, excetuando-se o Irã, um país que ainda registra um grande número de casos novos e óbitos diários por coronavírus, ela se mostra gravíssima na Europa, que é o atual epicentro da pandemia. De forma espantosa, o número de mortes na Itália, cerca de 3.400 óbitos, já ultrapassou o da China. E nas Américas, onde a pandemia aportou mais tardiamente, na verdade, os números vêm crescendo de forma expressiva nos últimos dias, nas últimas semanas. Até a data de gravação deste vídeo, já foram notificados 621 casos de Covid-19 no Brasil, com 7 mortes registradas. Em várias cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, já ocorre transmissão comunitária do vírus, que é quando ocorrem casos de infecção para os quais não conseguimos fazer uma conexão epidemiológica com um caso confirmado. Ou seja, nós não conseguimos identificar o paciente fonte da infecção. Portanto, o histórico de viagem internacional já há algum tempo deixou de ser essencial para a suspeita de Covid-19 em nosso meio. A letalidade por Covid-19 parece ser mesmo maior do que a da influenza sazonal e do H1N1 de 2009. Contudo, ela varia de acordo com a série estudada e também com o país. Por exemplo, na China, país com maior número de casos, ela é atualmente de 4%. Já na Itália, um país que sofre intensamente com a epidemia neste momento, a letalidade geral tem se mostrado mais elevada, chegando a quase 7%. Em termos proporcionais, a população italiana é mais velha, com maior número relativo de idosos, o que, em parte, pode explicar a letalidade mais elevada naquele país. Um outro aspecto diz respeito às diferenças no denominador desta conta. Ou seja, se nós considerarmos todos os casos, incluindo os suspeitos ou apenas os casos confirmados. Por exemplo, na China, os números dizem respeito a 50% de casos confirmados, enquanto na Itália, esse percentual de confirmação é de apenas 15%. E em nenhum dos dois países foram contabilizados indivíduos que estavam infectados pelo coronavírus, mas que não apresentavam sintomas. Em relação a esse grupo, aliás, o de assintomáticos, não se sabe ainda qual é a proporção deles entre o total de infectados pelo novo coronavírus. É importante dizer que algumas evidências sugerem que esses indivíduos também podem transmitir o vírus, ainda que o risco de transmissão seja maior entre aqueles com sintomas e predomine no período em que as manifestações clínicas da infecção estão presentes. Além disso, a letalidade da Covid-19 varia bastante em função das características apresentadas pelos pacientes acometidos, sendo praticamente zero em crianças, menor que 0,5% em pessoas com menos de 50 anos e muito mais alta em idosos, notadamente naqueles com mais de 80 anos. Nesses casos, ela passa de 15%. Pacientes com formas graves internados em UTI têm uma mortalidade em torno de 50% ou até mais. Portadores de doenças crônicas, como hipertensão arterial sistêmica, doenças pulmonares, diabetes, cardiopatias e algum grau de comprometimento do sistema imune, também podem apresentar quadros mais graves e, por consequência, terem maior letalidade. Um estudo com 191 pacientes internados com Covid-19 mostrou que, além da idade mais avançada, o risco de morte durante a internação
também é maior entre aqueles que têm níveis mais elevados do dímero D e um score SOFA mais elevado. Alguns autores trabalham com a hipótese de que a maior gravidade vista em pacientes diabéticos, hipertensos e cardiopatas pode estar ligada ao uso de medicamentos que aumentam a expressão do receptor da enzima de conversão da angiotensina 2, o chamado ECA2, sabidamente o principal receptor do vírus nos pulmões. Exemplos desses fármacos são os inibidores de ECA, os bloqueadores de receptores de angiotensina e alguns anti-inflamatórios não esteroides. A França, por exemplo, desaconselha o uso de ibuprofeno, que é um desses medicamentos nos pacientes com Covid-19. Vale ressaltar, no entanto, que estes dados ainda não foram confirmados em estudos clínicos e, portanto, não constituem recomendações oficiais das autoridades de saúde no mundo. Bom, e o que vai acontecer no Brasil? Pessoal, ainda não sabemos ao certo se o comportamento da epidemia em nosso meio vai refletir o que foi visto em países de clima temperado, que têm características sociais, culturais e econômicas bastante distintas das nossas. Contudo, o comportamento da epidemia nos últimos dias nos dá uma forte impressão de que as chances de termos um número expressivo de casos de Covid-19, infelizmente com muitas mortes, é bastante grande. Diante desse cenário, os governos municipais, estaduais e a União vêm assumindo medidas de contenção cada vez mais rigorosas, ainda que um tanto heterogêneas no território nacional. Trata-se de medidas duras que restringem a circulação de pessoas com isolamento social e que atingem o indivíduo e a sociedade fortemente. Sabe-se que o custo pessoal, social e econômico dessas medidas é imenso. O problema é que estamos sempre um passo atrás do estado real da situação. Quando documentamos uma situação de transmissão comunitária em uma cidade, por exemplo, o mais provável é que ela já venha acontecendo há alguns dias, antes de a termos evidenciado. Portanto, precisamos nos antecipar e aprender com a experiência de países que passaram ou estão passando pelo pico da epidemia. Aqueles que tiveram maior sucesso, como a própria China, foram mais agressivos e precoces na adoção das medidas restritivas. Sobre a transmissibilidade do SARS-CoV-2, agora sabemos que ela não é baixa e que o indivíduo infectado pode transmitir o vírus durante mais de uma semana. Por exemplo, enquanto o R0, que é o número de pessoas susceptíveis que o indivíduo infectado pode contaminar em média, é de 1,3 na infecção pelo vírus influenza, ele parece ser de 2 a 3 na Covid-19. Importante frisar que o R0, ou a reprodutibilidade, pode mudar no curso da epidemia. Além disso, o chamado tempo para duplicação do número de casos, que depende de outros fatores epidemiológicos, mostrou-se de 7 dias e meio na China. Mas ele chegou a ser tão curto quanto 1 dia e meio em algumas províncias chinesas no pico da epidemia. No Brasil, o objetivo para os próximos meses é achatar a curva de ascensão numérica dos casos, a fim de darmos ao sistema de saúde condições de atender os pacientes mais graves. Pessoal, há estimativas de que em um ano e meio, saibamos se as vacinas contra o novo coronavírus que vêm sendo testadas são seguras e eficazes. Os primeiros resultados em animais parecem animadores. Além disso, há pelo menos 70 ensaios clínicos testando diferentes terapias no combate a este vírus. Algumas experiências publicadas, como o uso combinado de hidroxicloroquina e azitromicina, trouxeram resultados interessantes, mas que precisam ser confirmados em ensaios clínicos maiores e randomizados. Apesar de isoladas, as pessoas cultivam agora um certo espírito de coletividade, do qual muitas vezes a sociedade brasileira carece. Ao ficar em casa, um jovem que tem pouco risco de apresentar formas graves da doença, ele protege pessoas mais vulneráveis, com as quais ele tem contato próximo. Talvez seja uma oportunidade de refletirmos sobre valores e objetivos como indivíduos e como sociedade. Várias iniciativas de solidariedade vêm aparecendo, como voluntários que não se enquadram nos grupos sob maior risco de gravidade pela Covid-19, que se oferecem para fazer compras para os idosos. Ou fabricantes de cosméticos que desviam parte da sua produção para produzirem álcool em gel.
Além da assistência aos pacientes infectados com Covid-19, que é o principal, há que se atentar, neste momento, para a proteção de pessoas que já vivem em situação de muita vulnerabilidade social em nosso país e que poderão ser os principais atingidos por esta crise sem precedentes no mundo moderno. Bom, era isso que eu queria falar hoje. Na descrição deste vídeo, vocês verão uma série de fontes de interesse para maiores informações e atualização. Um forte abraço, tchau!